Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs que estão nos acompanhando pela página do Facebook da nossa paróquia, estamos vivenciando, celebrando o 18º domingo do tempo comum. Neste primeiro domingo do mês de agosto, estamos mais uma vez lembrando a nossa família dizimista, elevando aos céus a nossa prece, a nossa oração por todos que fazem parte desta família. Como fomos lembrados, também estamos iniciando o mês de agosto, mês em que nós celebramos as diversas vocações, como foi dito no seio da Santa Mãe Igreja, as diversas vocações que vão surgindo também no seio de cada família. E neste primeiro domingo, a nossa prece pelos nossos pastores. Lembremos mais uma vez o nosso arcebispo, Dom Jaime. Rezemos ao bom Deus pela sua saúde, pelo seu sim, também pelos nossos bispos eméritos, Dom Heitor, Dom Matias, gratos a Deus pelo sim que eles deram a Cristo. Gratos a Deus por cada sacerdote que se coloca a serviço do reino de Deus
E aqui quero agradecer as mensagens que me foram enviadas. Meu muito obrigado a todos. Rezemos pelos nossos padres, pelos nossos pastores e com certeza em nossas orações, em cada Eucaristia que celebramos, estamos apresentando ao bom Deus a nossa prece, a nossa oração por todos que fazem parte do nosso viver. Rezemos pelo restabelecimento da saúde de Padre Matias, ainda se encontra hospitalizado. Amados irmãos e irmãs em Cristo, a liturgia da palavra deste 18º domingo do tempo comum, ela vem nos revelar a misericórdia de Deus, o quanto Deus é misericordioso. A liturgia da palavra, vem nos motivar a esta dimensão tão própria de todos nós, que é a caridade. Nós sermos fraternos, nós sermos capazes de exercitar em nosso dia a dia, como pessoa, como cristão, como irmãos que somos, a caridade, o amor fraterno. Termos a capacidade de partilhar os nossos dons, as nossas vidas, como também termos a capacidade de partilhar tudo aquilo que se constitui material, que vamos adquirindo com o esforço, o empenho do nosso trabalho, da nossa vocação. Deus nos pensou, nos quis para nos sentirmos felizes. E somos realmente felizes, amados irmãos e irmãs, quando temos a grandeza de colocar Deus no centro da nossa vida. Quando temos a grandeza de observar, contemplar, meditar os gestos de Deus. Deus age para com o ser humano de maneira tão misericordiosa. Deus se comporta diante do ser humano expressando sempre o seu amor profundo. Ele se coloca a serviço do ser humano. Vejamos, amados irmãos e irmãs, a leitura que nós ouvimos do profeta Isaías, como também o evangelho narrado por Mateus, capítulo 14, versículos 13 a 21. A gratuidade de Deus, a partilha que Deus realiza do seu ser para com o ser humano, para com todos nós. Por meio do profeta Isaías, nós percebemos, nós sentimos a gratuidade de Deus. O profeta, contemplando a realidade da vida de tantas pessoas que estavam no cativeiro, algumas retornando do cativeiro, saindo daquela realidade de escravidão, e que bonito o profeta comunicando a gratuidade de Deus, o amor de Deus. Ó vós todos que estáis com sede, vinde às águas. Vós que não tendes dinheiro, apressai-vos, vinde e comei. Vinde comprar sem dinheiro, tomar vinho e leite sem nenhuma paga. Ou seja, amados irmãos e irmãs,
como fomos lembrados, percebemos o quanto Deus é pleno de misericórdia, pleno de amor, o quanto Deus deseja servir ao ser humano. Percebemos a gratuidade de Deus nesta linguagem do profeta Isaías, que descreve uma realidade tão farta, uma mesa tão farta, onde todos serão saciados. Ninguém deve ficar de fora no pensamento, nas palavras do profeta, que era o pensamento e as palavras de Deus para o seu povo. Precisamos, amados irmãos e irmãs, abrir os nossos ouvidos a Deus. Ouvir a palavra de Deus, como está escrito no texto, o próprio Deus falando por meio do profeta. Ouvi-me com atenção, alimentai-vos bem, para deleite e revigoramento do vosso corpo. Diante daquela realidade tão triste, tão difícil do povo de Deus, o profeta Isaías estava ali no meio, comunicando esperança, manifestando em suas palavras o amor de Deus para com aquele povo sofrido, excluído, sedento de alimento, do pão, da água, e sedento do alimento espiritual também, a palavra de Deus. Ouvi-me com atenção. Esse pensamento, amados irmãos e irmãs, serve para cada um de nós que vivemos esse tempo, este momento difícil. Devemos nos abrir a Deus. Devemos abrir os nossos ouvidos para ouvir e acolher com generosidade a palavra do Senhor. Pois além do alimento material, nós todos, assim como os nossos irmãos lá do início, nós todos precisamos do alimento espiritual. E o profeta Isaías lembrava e deixava muito claro que aquele povo precisava, além do alimento material, do alimento que iria sustentar, revigorar o corpo, aquele povo também estava sedento de Deus. Aquele povo estava precisando também do alimento espiritual, que era exatamente a palavra do Senhor. Esta leitura, amados irmãos e irmãs, tão ligada ao Evangelho que nós ouvimos, narrado por Mateus. Jesus, diante daquela multidão, Jesus olha o semblante de cada um, penetra no coração, na vida, na realidade de cada um que estava ali presente, e contempla a realidade da dor, contempla a realidade do sofrimento, contempla a realidade do abandono. E diante daquela multidão, fazendo a leitura daquela realidade, Jesus sente compaixão. Logo nós também, ao vermos esta atitude de Jesus, devemos cultivar em nossas vidas a compaixão. Sermos capazes de partilhar aquilo que nós temos, como fomos lembrados, os nossos dons, as nossas vidas, as nossas capacidades, também aquilo de material que temos. Às vezes achamos tão pouco, tem alguém que não tem nada, e aquele pouco, quando nós repartimos, Deus multiplica. Nós somos conscientes
disto, amados irmãos e irmãs, fazemos esta experiência em nossas vidas, quando temos a grandeza de reconhecer a bondade de Deus para conosco, de reconhecer que tudo o que temos é dom, é graça, é benefício de Deus em nossas vidas, e passamos a olhar as necessidades dos nossos irmãos e temos a grandeza, a capacidade de partilhar. Nós experimentamos, nós fazemos esta experiência da multiplicação das bênçãos, das graças de Deus em nossas vidas. Diante daquela multidão, Jesus teve compaixão. Levou o alimento espiritual, a palavra, pois todos estavam tão sedentos da palavra. E Jesus era aquele homem que sempre tinha uma palavra de conforto para cada pessoa. Jesus sempre foi aquele homem que tinha uma palavra de esperança para cada pessoa. E até hoje Ele tem esta palavra de conforto, Ele tem esta palavra de esperança para com cada um de nós. Vai anoitecendo, os discípulos vão percebendo este lugar é deserto, fica um pouco distante dos povoados. Senhor, manda que esta multidão vá embora, para que assim cada um possa prover alguma coisa para comer. E vejam, amados irmãos e irmãs, a atitude de Jesus. Esta multidão não deve ir embora. Vocês devem providenciar o alimento para cada uma que forma esta grande multidão. Dai-lhes vós mesmos de comer. A misericórdia de Deus, a bondade de Deus, o amor de Deus. Os discípulos, aqui nós não temos quase nada, a não ser 5 pães e 2 peixes. E Jesus pede que apresente os 5 pães, os 2 peixes. Jesus, um homem tão organizado, manda os discípulos orientar as pessoas, de modo que elas ficassem sentadas. Jesus toma aquele alimento, dá a ação de graças a Deus. Abençoa aquele alimento. E a partir de 5 pães e 2 peixes, mais de 5.000 homens foram alimentados. Sem falar, como nós ouvimos no texto sagrado, as mulheres e as crianças. E ainda sobraram 12 cestos. Todos se alimentaram, ficaram saciados. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, em nossa convivência, e para vivermos bem este gesto da partilha que Jesus expressou, precisamos muitas e muitas vezes renunciar, para que o gesto da partilha aconteça entre nós. Pensemos, aquele alguém, aquela pessoa que estava com aqueles 5 pães e aqueles 2 peixes, deveria ser o alimento daquela pessoa. Mas tal pessoa totalmente aberta,
totalmente aberta para o servir, sem nenhum sinal de egoísmo, entregou aqueles alimentos. Os discípulos levaram até Jesus e Jesus fez a multiplicação. E que bonito, como já foi dito, todos se alimentaram. O milagre aconteceu. O milagre acontece quando somos capazes de partilhar com aqueles e aquelas que nada têm. Jesus saciou a fome do corpo daquela multidão e levava aquela multidão a pensar em um rico banquete. E em cada Eucaristia que celebramos, em cada Santa Missa que vivenciamos, que celebramos, contemplamos este rico banquete. Jesus sinalizando, por meio daquela multiplicação dos pães, o que nós celebramos a cada Eucaristia, a mandato dele: fazer isto em memória de mim. Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Que alegria, amados irmãos e irmãs, para todos nós. Não é um faz de conta, não é simbolismo, é o próprio corpo do Senhor, é o próprio sangue do Senhor. Nós nos alimentamos, nós refazemos o nosso espírito, a nossa alma, por meio desta realidade, por meio deste rico banquete que é a Eucaristia. Sejamos, amados irmãos e irmãs, gratos a Deus por todas as iniciativas que Ele teve para com o ser humano e até hoje tem. Sejamos gratos para com Cristo, Ele que se doou completamente por amor a cada um de nós. E a cada dia, a cada momento, Ele vai nos dando provas deste amor que sente por cada um de nós. Mesmo naqueles momentos mais áridos da nossa vida, mesmo naqueles momentos que estamos passando pela dor, pelo sofrimento, pelas lágrimas, Cristo está ali nos amando, expressando o seu amor. Na leitura que ouvimos da segunda da carta de São Paulo aos Romanos, São Paulo deixou este grande testemunho do amor de Cristo por ele e também para cada homem, para todos nós. Irmãos, quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Em tudo isso somos mais que vencedores, graças àquele que nos amou, ou seja, graças a Cristo, ao Filho de Deus. E São Paulo falava isso com tanta segurança, porque ele mesmo experimentou essas realidades: a angústia, a prisão, a fome, a nudez, a perseguição. Quantos momentos difíceis ele não passou? E em cada momento, em cada situação difícil, ele ali experimentava o amor de Cristo por ele.
E todos nós devemos ter essa consciência que Cristo nos amamos. Não devemos pensar, por estarmos passando por algum momento difícil, pela dor, por este momento da pandemia, da perca de tantas pessoas, amigos, não devemos pensar que Deus está distante de nós, que Deus deixou de nos amar, que Cristo deixou de nos amar. De maneira alguma. É precisamente nesses momentos difíceis da vida que nós devemos fazer a leitura do quanto Deus é amoroso para com cada um de nós. O sofrimento, as tribulações, tudo isto sempre irão fazer parte da vida do ser humano, da vida de todos nós. Mas tomados pelo amor de Deus, tomados pelo amor de Cristo, nós seremos capazes de dar continuidade à nossa vida, à nossa existência. Que o bom Deus nos abençoe, que o bom Deus nos fortaleça e que sejamos, amados irmãos e irmãs, capazes de abrir os nossos corações, de abrir os nossos ouvidos para o que Deus nos fala. Sejamos capazes de olhar para os gestos de Deus, para os gestos de Cristo, e assim como Deus, assim como Cristo, expressarmos a nossa gratuidade para o nosso bem e também para o bem do próximo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.